Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite. Fico grato por vocês que vieram. Vocês três, Deus abençoe. Que venha, que a palavra que hoje será ministrada, venham sempre ouvir. E porque o melhor é a palavra de Deus. O melhor é ouvirmos o que Deus está falando. Amém? Fico grato. E já vamos abrir nossas Bíblias no livro do escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 4, lá no finalzinho. Quem achou diz amém. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Amém, irmãos? Vamos lá. Portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós, de entrar em seu repouso, não exclua nenhum de vós. Porque para vós o Evangelho foi pregado, assim também como a eles. Mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Ô glória! Porque nós que temos crido entramos no repouso, tal como ele disse, assim como eu jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Porque falou ele em determinado lugar, no sétimo dia, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Neste lugar, novamente, não entrarão no meu repouso. Versículo 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ô glória! Porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas obras, assim como Deus repousou de suas obras. 11. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. E o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando da divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez. Senhor, abençoa, Pai, esta palavra. Abençoa essa mensagem, o Senhor que será ministrada essa noite. Senhor, seja conosco, que os corações se abram, os ouvidos também, ó Deus, a ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, que todos digam Amém. Glória a Deus. Estamos nessa noite fria, mas todos que estão aqui, a palavra de Deus é certa que a casa do Senhor é uma casa de bênçãos, porque todos nos alegramos quando nos dissemos vamos à casa do Senhor. Amém? Essa casa não é casa por homens, mas é a casa de Deus. Então, hoje nós vamos estar falando acerca do versículo 4:9. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Vamos estar falando acerca de um repouso. Mas antes disso, vamos falar sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele o seu escritor não foi falado, não foi mostrado. Mas o livro de Hebreus é um livro que fala acerca da supremacia de Jesus. Sobre a supremacia que Jesus está acima do sacerdote. Ele tem um melhor pacto, uma melhor aliança. Ele é maior que Moisés. Ele é maior que os anjos. Então o livro de Hebreus vai nos falar acerca da supremacia de Cristo Jesus. E quando vamos para o contexto, essa carta é escrita para pessoas que estavam sendo perseguidas. Pessoas que estavam sendo perseguidas por causa da sua fé, por causa daquilo que eles estavam crendo e professando. E no meio desse capítulo 3 e o 4, vai estar o autor escrevendo acerca de um repouso. Que repouso é esse? Qual é o lugar a qual este repouso está se referindo o autor? Ao longo das Sagradas Escrituras nós vemos que desde Gênesis o povo em Adão e Eva saíram do repouso, porque pecaram,
porque erraram contra Deus e assim Deus os tirou do repouso. Os tirou deste lugar. Então o texto de Hebreus vai nos dizer, olha, no capítulo 3, o escritor vai estar fazendo uma analogia, um exemplo, de que assim como o povo de Israel foi-lhes dado um repouso, assim como o povo de Israel, aquele povo no Egito, saiu do Egito com uma promessa, que era a Canaã, que eles iriam herdar a terra, herdar aquele repouso. Então, o autor, ao escrever, queria que nós tenhamos um exemplo do passado. O que aconteceu no passado para que não acontecesse hoje. O que aconteceu naquele tempo para que não acontecesse nos tempos atuais. Porque toda a Escritura, diz a palavra, é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para instruir, para exortar. Em Romanos diz que as Escrituras nos servem como ensino, nos servem como base para não cometermos os mesmos erros que eles cometeram. Então o autor vai estar dizendo assim no capítulo 4, no versículo 2: porque para nós o Evangelho foi pregado, assim também como a eles. Mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. O que o autor está dizendo aqui, a mesma mensagem que foi pregada para nós, foi pregada para eles. Que mensagem? Que eles teriam repouso, que eles teriam um lugar de morada, uma casa a qual eles poderiam ganhar, que foi prometida a Abraão, que foi dado a ele por herança, e todos aqueles que descendiam de Abraão tinham acesso a esse repouso. Então eles pelo deserto passaram. Com esta mesma mensagem, vocês vão chegar para a Canaã celestial. Vocês vão chegar para a terra de Canaã. Então, aquele povo, ouvindo esta mensagem, diz a palavra no versículo 2. E o capítulo 3, se você for ler. Deus falou para eles que teriam repouso. Deus falou para eles que teriam um lugar a qual eles iriam ficar. Mas ao longo do percurso no deserto, ao longo do percurso naquele tempo, eles foram incrédulos. Eles não acreditaram em Deus. Deus fez com que o mar abrisse. Deus fez com que as 10 pragas fossem soltas no Egito. Deus fez com que a água brotasse, jorrasse da rocha. Deus deu alimento. Diz a palavra em Salmos que as roupas, para vocês terem noção do quanto isso foi extraordinário no deserto. Diz um escritor que as roupas dos israelitas, daquele povo, desde criança até adulto, diziam que a roupa crescia em seu corpo. Eles não precisavam trocar. As sandálias dos seus pés não quebravam, não saíam. Suas roupas estavam em perfeito estado. Glória a Deus. Tudo eles tinham. No deserto de dia era calor, um calor intenso. Que se nós, tanto nos dias de hoje como naqueles tempos, era calor intenso. Mas você vai ver que Deus mandou uma coluna de nuvem de dia. Para quê? Para que o vento soprasse para o povo. Para que eles não tivessem calor. Para que eles não sentissem o calor intenso. E à noite que era frio, e à noite que era um intenso frio, sabe o que Deus fez? Deus mandou uma coluna de fogo à noite para os aquecer. Oh, glória! Aleluia! Para dar a eles guarida no deserto. Então este povo, como diz o Hebreus capítulo 4, eles ouviram tudo isso. Eles prestaram atenção nisso, mas eles foram incrédulos. Porque tudo que eles viam, eles não misturavam com a fé. Eles não misturavam, eles foram incrédulos a tudo aquilo que o Senhor os falou. Eles foram incrédulos acerca da palavra que Deus falou para eles. E ao longo de todo o deserto, vinha nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Mesmo assim eles reclamavam do maná qual Deus mandava. Reclamavam e murmuravam acerca de tudo que Deus dava para eles.
murmuravam acerca da comida, acerca da bebida. Pediam para Moisés que voltassem para o Egito. Ao ponto de você prestar atenção que o povo, como ele disse, a roupa não se desbotava, sandália não caía dos seus pés, comida era para qualquer momento. Eles não comiam pão da terra, eles comiam maná do céu. Glória a Deus, aleluia. Aí você pensa, um povo como aquele foi crente, um povo como aquele foi poderoso. Não, foi o povo que mais murmurou. E diz a palavra no capítulo 3 e versículo 11. Assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Você vê um povo que viu milagres. Você vê um povo que ouviu a palavra de Deus, viu o monte fumegar, viu Deus falar através da fumaça, mas não creu na sua palavra. E o capítulo 4 vai nos falar desse repouso. Então o autor vai dizer assim, olha, que tem um repouso. Ainda nos resta um repouso para o povo de Deus. O autor vai dizer, olha, vocês, ele vai explicar que aquele povo, por incredulidade e pelos seus erros cometidos, não entraram na terra prometida. Então ele vai seguindo em frente, porque aquele povo não entrou por incredulidade, mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. Um lugar de descanso. Um lugar em que toda a fadiga do deserto, toda a fadiga do tempo, toda a fadiga que causa no dia a dia, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Que descanso é esse? Que repouso é esse? Você vai ver que Jesus vai dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é suave e meu jugo é leve. Esse repouso, a qual é para o povo de Deus, que nada mais é do que a glória dos céus, nada mais é do que a habitação com Deus. Nada mais é do que estar na presença do Senhor. Não apenas por fé, mas por vista. Esse repouso a qual todo o ser humano anseia. Porque você vai ler no capítulo 11, eu estava meditando no capítulo 11, você vai ver que Abraão se considerou peregrino e errante na terra, a fim de procurar a sua pátria. O que é pátria? O lugar, a sua casa. A pátria é o lugar onde você volta. A pátria é o lugar onde você quer estar. Abraão, recebendo a promessa, caminhou por terras estranhas, sendo dele, porque ele se considerou peregrino e errante nessa terra. Você vai ver que todos quantos foram heróis da fé no capítulo 11, eles enfrentaram a covas, eles enfrentaram leões, enfrentaram fornalhas. Pela fé, eles fizeram grandes coisas, mas diz a palavra que o mundo não foi digno de os ter. Todos esses passaram por esses problemas, passaram por covas, passaram por espada, por fome, por perseguição. Então, ainda a palavra, capítulo 4, versículo 9, para estes também são, e para nós, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Glória a Deus. Então, como nós fazemos para este repouso? Você vai ver que este repouso não é um repouso como um spa. Não é qualquer repouso. É onde você vai estar na presença de Deus, o adorando e o louvando pelo século dos séculos. Esse repouso não é das nossas obras, não vai ser, como muitos dizem, o céu vai ser um céu
meio opaco, não vai ser bom. Vai ser um lugar onde não vamos fazer nada. Lá, nós iremos adorar, servir e engrandecer aquele que criou os céus e a terra. Lá é o nosso descanso final. Lá é o nosso repouso final. Paulo foi um homem que foi perseguido. Paulo foi um homem que foi o mais perseguido do Evangelho. Recebeu naufrágios. Foi perseguido pelos seus. Foi perseguido pelos da própria igreja. Ele foi tentado de várias maneiras, mas você vai ver que a vida de Paulo, a sua história, o seu testemunho, mostrava que tinha uma coisa a mais. Mostrava que tinha algo a mais na sua vida. Porque ninguém sofre ou passa pelo que ele passou. Passa pelo que Paulo passou sem ter algo em vista. Sem ter um projeto, sem ter um plano de vista. Mas diz a palavra de Deus que Paulo foi até o terceiro céu. Diz que Paulo foi em espírito até o terceiro céu. Ele foi aos céus. Ele viu as glórias inefáveis que haviam lá. Ele viu tudo quanto havia no céu. E quando ele chegou na terra, ele viveu nessa terra com a visão dos céus. Ele viveu nessa terra com o projeto do céu. Ele viveu nessa terra sabendo que o lugar de repouso dele, sabendo que o lugar de descanso dele, sabendo que o lugar que ele iria repousar, que ele iria acalmar e que ele iria ficar descansado, não era aqui, mas era nas mansões celestiais. Glória a Deus, aleluia. Então, como este Paulo viveu nos últimos momentos da sua vida, no momento de morte, no momento onde ele seria executado. Dias antes, ele escreve uma carta dizendo: olha, eu já estou sendo aspergido com sangue sobre o altar. Mas eu digo uma coisa para todos: eu combati o bom combate. Glória a Deus. Encerrei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Agora o que me resta é a coroa de justiça que me dará o reto juiz naquele dia. Glória a Deus. Não só a mim, mas a tantos quantos o esperam. Você vê que Paulo era um homem que ansiava por esse descanso. Então você vai ver que este repouso para o povo de Deus é o repouso que Cristo vai dar. É o descanso que Ele vai dar. Ele vai escrever, Jesus vai falar: olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus falou. Jesus disse que havia moradas, e se tem morada, tem descanso. Todo aquele que aceita Cristo nessa vida, todo aquele que aceita-o como Senhor e Salvador, a palavra para este é Filipenses 2: a sua pátria não é aqui. Glória a Deus. Todo aquele que aceita Jesus nessa vida, diz a palavra de Deus que todo aquele que quer viver piedosamente nessa vida, como cristão, sofrerá perseguição, Glória a Deus. sofrerá blasfêmia, sofrerá injúrias. Mas também a palavra de Deus para este é: você tem um repouso, você tem um descanso. Porque no Salmo 91, como foi pregado, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Todo aquele que busca uma vida com Cristo nessa terra tem um descanso. Porque Josué não conseguiu dar o descanso para o povo de Israel naquele tempo. Josué não conseguiu porque não era desnecessário. Josué não conseguiu, mas tem um general que é maior do que Josué. Tem um general que é mais poderoso do que Josué. Tem um general que ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Nasceu numa manjedoura, caminhou por sobre a terra, foi pendurado na cruz do Calvário, foi posto na cova, mas ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus, E aleluia. ele disse que iria voltar. E ele disse que iria voltar para buscar aqueles que creram nele, aqueles que viveram com ele e aqueles que estiveram na vida com ele. Glória a Deus. Josué não conseguiu, mas Jesus Cristo é aquele que dá descanso, que dá repouso para a sua alma, que dá descanso para a sua vida.
E esse repouso aqui não é apenas um repouso futuro. Muitos pensam que é um repouso apenas futuro, mas não é. É um repouso presente. Por que presente? Porque com aquele que está com Cristo, diz a palavra que e a paz, que excede todo o entendimento, vos esteja com vós. Glória a Deus. Todo aquele que está em Cristo, a paz de Cristo abunda nele. O repouso de Cristo habita nele. Porque dentro de si ele sabe de uma coisa. Ele sabe como que está escrito, como o hino 2 da harpa diz. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, Glória a Deus. pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar. Todo aquele que está com Cristo, diz a palavra que a sua cabeça não está mais presa às coisas dessa terra, mas está presa nas coisas Ô, celestiais. glória! Então o Senhor Jesus está dizendo aqui. Como que Aleluia! o autor vai explicar como que você consegue não ser como aquele povo de Israel, que não chegou na terra prometida, que não chegou até aquela terra. Como nós entramos naquele repouso, como nós vivemos naquele repouso, como nós iremos para lá. Diz a palavra de Deus que, versículo 4:12, gravem isso. Como nós entramos lá, como nós não vivemos o mesmo que eles viveram naquele deserto. Passaram por 40 anos fadigados. Por 40 anos passaram quebrados. E pereceram no deserto. É aí que vem o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa ou eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Sabe como você não para como eles pararam? Sabe como você é fiel até a morte? Tendo a palavra de Deus, que é viva e poderosa. Glória a Deus. O povo não ouviu, mas nós temos a palavra de Deus, que é viva e poderosa. A palavra de Deus é o manual do crente. A palavra de Deus é o manual de conduta do cristão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é ouro. A palavra de Deus é bússola. A palavra de Deus, ela é caminho. Jesus falou: queres vós ter vida eterna? Porque as Escrituras falam de mim. De Gênesis a Apocalipse, a palavra fala de Jesus. Jesus é o descanso eterno. Jesus é a palavra eterna. Jesus, ele é o verbo. Jesus, ele é o descanso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Como faremos para entrar naquele repouso? O repouso a qual está preparado para nós. É meditando nas Sagradas Escrituras. É ouvindo não só a palavra aqui, nos momentos do culto, mas é lendo em casa, é vivendo ela. Mesmo que você não tenha muito tempo, medite nas Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é comida. A palavra de Deus diz que tudo nessa terra pode passar, mas a palavra de Deus, ela não passa. Glória a Deus. Aleluia. Passou séculos, passou milênios, mas a palavra de Deus continua em nossas mãos, continua libertando vidas, continua transformando pessoas, continua traçando novos caminhos. A palavra de Deus, como diz Paulo, ele vai dizer: eu estou preso, mas a palavra de Deus de maneira nenhuma está presa. Nada prende a palavra de Deus. Então medite, estude, busque em Deus. Não olhe somente com os olhos carnais, mas olhe para a palavra de Deus com os olhos da fé. Misture e saiba que tudo que aconteceu está na palavra de Deus. Que o teu único regra de fé e prática é a palavra. A Bíblia não é só para os cristãos. A Bíblia é para todo mundo. A Bíblia não é apenas algo religioso.
A Bíblia é para todos quantos querem ler, meditar. É todos quantos querem entender quem Deus é, quem é o Espírito e para onde nós iremos. A Bíblia você pode ver que é o único livro que fala de onde nós vemos, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. A Bíblia é a bússola completa do ser humano. Leia, medite, para que você não se perca, para que você não caia, para que você não perca a sua fé. Medite e viva com Deus a sua vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Vamos se pôr de pé? Glória a Deus. Glória a Deus.